Olá, espiritualistas conscientes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Mariani e, junto com a Thaís Cruz, nós estamos em um novo episódio do podcast. E hoje nós temos um convidado especial. Nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, mas também muitas dúvidas. Mentores espirituais, guias, amparadores e a forma como a espiritualidade acompanha a nossa jornada. Então, para essa conversa, nós convidamos o Patrick Narlock. Muito bem-vindo, Patrick. Gratidão, Nicole, pelo seu convite, a todo mundo que vai estar aqui nos ouvindo nesse podcast. Eu quero auxiliar vocês nesse movimento de compreensão dos mentores e, claro, né, explicar para as pessoas, tirar as dúvidas sobre se nós temos mentores ou não, como fazer esse contato. Então, eu espero auxiliar nesse processo. Gratidão. Nós que agradecemos. Mas assim, Patrick, todo mundo quer te conhecer um pouquinho. Então, antes de a gente entrar nesse tema sobre os mentores espirituais, eu gostaria de começar pela sua história. O que levou você a trilhar o caminho da espiritualidade, do estudo da consciência? Então, há mais de 15 anos que eu me aprofundei verdadeiramente nesse caminho, mas quando na infância, né, pessoal, até para vocês me conhecerem, eu resido hoje na cidade de Timbó, Santa Catarina, mas eu nasci em Rio Negrinho, que é um norte de Santa Catarina, uma região fria, mas também muito boa. Então, ao longo da minha jornada ali na infância para adolescência, eu tinha o que as pessoas chamam de experiências extrasensoriais, que é uma saída do corpo, né, você vê uma entidade, ter uma intuição, né, acessar outros planos. Então, eram experiências esporádicas. E ao longo da jornada, quando eu cheguei na adolescência, conheci uma parapsicóloga, a grande Miriane, que foi uma dessas tutoras que também me trouxe a parapsicologia, e a partir dali eu amei a grade, amei os conhecimentos e comecei a estudar. Então eu estudei muito PNL, estudei também a parapsicologia. O primeiro livro que eu tive contato com a parte espiritual, de fato, foi o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Então ali iniciou-se essa jornada de busca, porque dentro de mim, principalmente nessa fase, tinha uma inquietação para descobrir quem eu sou, da onde eu vim, por que estou aqui. Acho que são perguntas que todos nós já fizemos em algum momento ou fazemos ainda, não é mesmo? Então essa inquietação me levou para esse caminho, onde naturalmente foram aparecendo as oportunidades e eu fui colocando esse foco nessa caminhada. Então, conforme eu fui me autotrabalhando, aí sim eu comecei também a auxiliar outras pessoas. Então, meu objetivo era esse, né? Primeiro me redescobrir, me autotrabalhar, fazer meus contatos, minhas conexões, para depois sim, aquilo que eu maturei internamente, poder auxiliar outras pessoas também nesse caminho. Seja ele de cura, de autoconhecimento, de meditação, né, de contato com os mentores ou outras ferramentas também que nós trabalhamos. Então, após a finalização, né, do curso de parapsicologia, com o Cauê, que esteve aqui também no podcast, eu e ele, a gente realizou o curso na mesma mensal, que é a mensal 21. Então foi ali por volta de 2013 a 2015. Então eu digo que ali foi essa grande girada de chave para realmente investir nessa carreira e começar a realizar os trabalhos. E a partir desse momento, então, foram acontecendo os desafios, né, os momentos também de conexão, de expansão de consciência. Então, nesse tempo todo, né, nesse decorrer desses mais 10, 11 anos, que eu atuo 100% só com a parte da parapsicologia, da espiritualidade, do autoconhecimento, né, e das demais ferramentas que nós atuamos. Eu já atendi mais de 8.000 pessoas, já realizei cursos para milhares de pessoas também, e até a chegada de 2020 era tudo 100% presencial. Mas quando chegou, né, esse grande evento que nós passamos, nós também trouxemos esse trabalho, né, de forma online e digital, e hoje estou retornando, trazendo esse equilíbrio. Então, estou realizando alguns cursos e eventos lá no Instituto de Curitiba e voltando a estar com as pessoas nesse sentido, né? De forma presencial. Então, meu trabalho é voltado para a consciência, para esse despertar e principalmente trazer luz e amor na vida das pessoas, porque hoje a gente
né, percebe, né, como as pessoas estão precisando, né, questão de cura, todo esse movimento de autoconhecimento, essa busca, né, que vem acontecendo. Então esse é um pouquinho da minha jornada. Hoje, como eu falei, resido aqui em Timó com minha companheira Adriele. Ela é arquiteta, faz os trabalhos de captação, desenhos, pinturas, mandalas, então faz um trabalho muito bonito também em conjunto. E nós temos uma vida, assim, que a gente fala, simples e objetiva, né. Então nós temos um contato forte com a natureza, nós desenvolvemos todo esse movimento interno, que hoje estamos começando a passar também para as outras pessoas, sempre com amor, com consciência, com respeito também à religião, né, o movimento que cada um acredita. Então aqui estamos hoje, né? Gratidão novamente, Nicole. Espero poder auxiliar vocês também nessa expansão de consciência sobre os mentores. Muito bem, muito linda a tua história, Patrick. E eu vi que você costuma dizer que parte do conhecimento que você compartilha não veio só em cima de todos esses estudos ao longo da tua caminhada, mas também de percepções intuitivas, experiências da consciência. Conta um pouquinho pra gente como foi aprender a confiar nesse processo. Então essa parte eu acredito que é uma das mais desafiadoras, porque nós encarnamos nesse mundo e temos muitas informações externas, né, sobre espiritualidade, sobre os caminhos, sobre o que é certo e o que é errado, qual religião ou grupo ou estrutura ou mesmo centro, né, seguir. Então acaba gerando essa confusão. E eu digo que, através, claro, não só dos estudos, das práticas, mas também da vivência. Então, quando nós, passamos por eventualidades, por processos na nossa vida, na nossa caminhada, que faz parte, de repente, um parente seu fica doente, né, um amigo, alguém às vezes próximo. Então, com todos esses processos, a gente vai nos desenvolvendo como ser humanos e logo também a parte da intuição, porque a gente sente. Tem tantas pessoas que têm esses sinais e respostas, né, que sentem um cheiro, que tem um sonho, né, que tem alguma percepção. Então, eu digo que a vida, ela também nos ensina a confiar na nossa intuição, mas acho que o ponto principal é dentro dos erros e acertos. Porque para você poder masterizar essa intuição, seja ela sinestésica, seja ela mental, captação, seja ela emocional, sensitiva ou mediúnica, ou de várias outras linhas, claro, novamente requer estudo, prática, vivência, etc. Mas nós vamos ter que aprender também a confiar nesses erros e acertos, né? Para a gente sair um pouquinho apenas da nossa lógica e saber compreender os mecanismos da intuição. Então, ao longo dessa caminhada, né, juntando todas essas peças, fui aprendendo a fazer essas conexões, entender o que que é da mente, o que que é intuição, o que que é consciência, né, o que que é essa manifestação emocional que nós sentimos muitas vezes, que a gente chega num ambiente e sente uma energia, uma reverberação. Poxa, será que aquilo é do ambiente, da pessoa, é do meu campo, é da minha ancestralidade? O que que está reverberando ali? Então, gente, é só com experiência, sabe? A gente passa pelos processos e ter bons guias, que são nossos guias internos, nossos mentores, ou mesmo estruturas de estudo que vão nos dar sustentação, para que a gente possa ir desenvolvendo, né, passo a passo todo esse processo que todo mundo tem. Então, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, seja uma intuição, uma mediunidade, um acesso, um sonho lúcido, enfim, todos têm algum tipo de acesso. Mas a gente precisa se encorajar a acreditar nisso, a trabalhar isso, a escutar também, porque senão essas informações vêm, mas a nossa mente está tão focada em outras coisas que a gente acaba não dando tanta atenção ao processo. Então, gente, escutem a intuição de vocês e confiem, mesmo que vocês ainda não saibam exatamente o que ela é, de onde ela está vindo, com o tempo nós vamos maturando, mas é um percurso realmente. Legal, Patrick. E você já comentou aí um pouquinho sobre os guias, sobre os mentores. Quando eu converso com meus pacientes, com os meus amigos, eu vejo que cada pessoa imagina algo diferente quando a gente fala dos mentores. Quem nunca teve contato com esse tema, geralmente vai ter a dúvida: quem são esses seres e qual é o papel deles na evolução humana? Vamos falar um pouquinho sobre, então.
quando nós falamos de mentores, eu acho que até o nome mentores, talvez hoje em dia já esteja um pouco mais difundido, onde mentores ou guias, né, onde tem na linha espírita, na linha da Umbanda, na espiritualidade universalista, né, e muitas outras linhas de conhecimento, até mesmo em religiões, né, como o anjo da guarda, outros nomes que as pessoas dão. Então talvez, mesmo que seja um nome diferente, estamos falando da mesma linguagem, estamos falando da mesma estrutura. Então, quando nós falamos de mentores, de maneira geral, é essas consciências, seres, entidades, manifestas ou imanifestas, que estão passando pela nossa vida e nos ensinando alguma coisa, nos protegendo, nos auxiliando, nos mostrando um caminho, né? Ou mesmo um desenvolvimento, né, que vem acontecer. Ou nos resgatando também de alguma enrascada. Porque muitas vezes você sente aquela aquela intuição de, poxa, eu acho que hoje eu não vou sair de casa. E aí você vai lá no noticiário e vê que aconteceu um acidente, um assalto, alguma coisa naquele local que você frequentar. Então, ok, podem ser intuições que a gente capta do ambiente de forma telepática, outros processos também cognitivos, mas a gente sabe da atuação desses mentores, guias, anjos da guarda ou demais que também estão em nossa vida. Então, mentores sigam isso, e eles são manifestos e manifestos por quê? Porque na própria fisicalidade nós também temos os nossos guias e mentores. Então, quantas pessoas na nossa vida que nós temos como professores, orientadores, ou aquele amigo ou familiar, ou relacionamento que nos dá, que nos guia de alguma forma ou nos mostra alguma sombra. Poxa, eu acho que isso aqui que você está fazendo não tá legal. Eu acho que isso aqui você tinha que fazer diferente. Não acontece isso também. Então, nós temos também na fisicalidade, não só na parte energética e espiritual. Então, eu brinco muito com meus alunos, onde eu falo o seguinte: é até um pouco contraditório, né? Na realidade, não existem mentores ou mentorados, mas ao mesmo tempo, todos são mentores e discípulos. Daí ele entra nesse paradoxo, né? Mas como assim, Patrick? O que nós estamos tentando explicar é que tudo depende da hierarquia, nível, estrutura e atividade que eu estou realizando naquele momento. Então, por exemplo, hoje eu estou conversando aqui com a Nicole. De repente, a Nicole é especialista em contabilidade, administração ou arquitetura. Então, no momento que eu precisar fazer algo na minha casa, ou uma planilha, né, de valores de conta, ou outras informações mais, né, pode ser da medicina também, eu vou perguntar para a Nicole, porque ela é expert, ela vive aquilo, ela trabalha com aquilo. Logo, ela vai ser a minha mentora naquele processo que nós estamos trabalhando ali. Então, quando a gente fala dessa parte de hierarquia, quando dentro do Zen budismo ou de outras linhas que eu gosto muito também da linha do Oriente, que fala que todos somos um, sim, em energia, na parte cósmica, universo, etc., somos todos um. Porém, estamos em posições diferentes, com estruturas e trabalhos diferentes, e temos que ter esse respeito a cada etapa e cada processo. Então, o mentor espiritual, ou mesmo, né, o seu colega de trabalho, o seu chefe, ele não é mais que você, mas ele tem um conhecimento que talvez você esteja buscando e você precisa receber ele. Da mesma forma que você também tem algo para ensinar, seja as pessoas que cuidam de outras pessoas, na culinária, na materialidade como um todo. Por quê? Eu brinco também com os alunos, né? Falo, gente, a casa que vocês têm hoje, o apartamento, foi o Arcanjo Miguel que desceu aqui e fez para vocês? Não. Por mais que a gente possa ter projetado, materializado aquilo, atraído, teve que ter um arquiteto, um chefe de obra, um engenheiro, pedreiro, para poder solidificar o que é da matéria. Então, esse processo nos traz mais humildade, mais respeito, e nos quebra um pouco a parte de devoção perante aos mentores ou guias, porque eles também têm a sua linha de evolução, seu próprio processo. E aí, falando um pouquinho mais deles, né, desse processo como um todo, então sim, nós temos mentores, temos guias, temos seres que nos amparam em várias linhas de conhecimento, dimensões e estruturas, que eu vou deixar a Nicole falar um pouquinho e eu daqui a pouco complemento um pouco mais, porque é um campo vastíssimo para que a gente possa começar a falar e destrinchar todo esse processo, agora falando do mundo espiritual, que nada mais é que uma referência à nossa fisicalidade com outra faixa de dimensão, que eu já já comento um pouquinho mais.
Já respondeu até algumas dúvidas minhas aí, Patrick, porque quando você diz que muitas vezes não é somente um mentor, são vários orientadores, então a gente pode dizer que hoje existe realmente uma equipe espiritual que acompanha a nossa jornada? Seria isso na tua visão? Exatamente, porque da mesma forma que para a gente vir ao mundo, nós precisamos de 2 pessoas, e posteriormente nós temos várias outras pessoas que também nos auxiliam, nos cuidam, seja no trabalho, no nossos estudos, etcétera. Nos mentores funciona da mesma coisa. Então vamos entender um pouquinho esse processo. Quando nós falamos primeiro em dimensão, para nos dar um paralelo a essas realidades e essas consciências, nós eu gosto, né, de trazer as 3 dimensões bases, pra a gente começar a ter uma referência, que é a dimensão umbralina, a dimensão médio astral e a dimensão alto astral. Então nós temos 3 dimensões em paralelo, a nossa fisicalidade e que se convergem em conjunto. E elas também estão atuantes por ressonância no processo Terra. Da mesma forma que nós temos aqui na Terra locais, regiões que são densas umbralinas, até geopaticamente, que nós medimos isso na radiestesia, como também tem locais que são neutros ou que possuem uma estrutura mais elevada de energia e de consciência. Então não é por acaso que os mosteiros Shaolins, eles são locais altos exatamente para sair da frequência da grande massa. Tudo tem uma fundamentação. Então, essas realidades que estão convergidas à nossa fisicalidade também têm seres, consciências, ao qual nós, durante todo o processo encarnacional, já passamos por todas essas camadas. Tá, padre, mas e aí? Mas eu tenho que pagar karma, o que eu estou fazendo aqui, como, etc. Aí é um papo para outro podcast, porque a história vai longe, tá? Para a gente poder entender o porquê nós chegamos aqui na Terra, o projeto Terra, todo esse processo, gente. É papo para um outro podcast, mas voltando aqui. Então, esse movimento todo que nós temos de entrelaçamento dessas dimensões e realidades, para aquele ser que está naquela dimensão específica, para ele, a realidade que ele está é tão material, tão física quanto a nossa. Ele só está em uma outra camada vibracional. Tem um estudo da física quântica muito interessante, onde eles aceleraram um átomo mil e tantas vezes, acho que é 1076 vezes, e esse átomo saltou de frequência, de dimensão por conta da aceleração de partículas. E aí é onde a nossa mudança vibracional, seja para o nível mais denso ou mais sutil, nos conecta a uma dessas realidades. E logo, há equipes, seres, energias ou mentores também que estão nesta mesma frequência. Aí é onde entra as nossas equipes e mentores espirituais, que estão atuantes para com nós de maneira direta ou indireta em nossas vidas. Por quê? Nós aqui, se formos medir o nosso campo, né, também na radiestesia radiônica, temos uma média de 800 a 1500 lumens. Então, os mentores que já estão no gradiente com uma frequência um pouco mais alta, já estão nos seus 2.500, 3.500 e por aí vai, dependendo o nível de consciência e a dimensão que eles estão. Então, essa faixa vibratória faz com que, conforme a nossa vibração, nós aproximamos certas entidades, seja por linha de ancestralidade, seja pela nossa vibração e energia, ou mesmo, né, por questões de conexões que nós já trazemos de algum holos, dentro da nossa jornada estelar. Mas peraí, como assim jornada estelar se eu estou encarnando aqui na Terra? Se você é uma alma, você já é uma consciência com milhares ou bilhares de anos, em comparação à nossa densidade aqui. Então, logo você já passou por vários outros projetos e tem outros links com várias entidades e consciências, que é um papo também, novamente, para um outro podcast, que senão a gente acaba abrindo demais. Mas voltando aqui. Então, o primeiro mentor que nós temos geralmente é nós. Como assim nós? Sim, você ascensionado, você maturado, você como mestre, nesse futuro relativo do seu próprio projeto aqui na Terra. É onde nós muitas vezes vemos uma frequência que nós chamamos de Mestre Larion, Saint-Germain, ou Mestre Kuan Yin, ou Rovena, que nada mais é do que uma frequência que atua naquele trono de conexão, ou naquela energia, e que está se manifestando para você. E aí é onde a gente entra em toda essa gama de estruturas dos seres que se manifestam de alguma forma. Então nós temos também da linha de ancestralidade, que é toda aqueles seres, entidades e consciências que estão também conectados conosco de alguma forma, desta encarnação ou de outras encarnações dentro das nossas realidades paralelas. Então todo esse processo de
conexão de seres terrenos ou astrais estelares, traz uma média de 9 a 29, ou um pouco mais, ou um pouco menos, de mentores que estão interconectados de maneira direta com o nosso campo e atuantes. Alguns sejam se apresentando, alguns na linha de astralidade, outros no astral, outros em outras realidades também. Para fazer o quê? Para te proteger, para te auxiliar, para te abrir caminhos, para te trazer desafios também, para que você possa evoluir, para poder ensinar e instruir, para poder te apresentar demais processos que vão te ajudar na sua caminhada, se esse for o seu desejo. Porque se não for, também, né, eles também respeitam a escolha de cada um. Então, esse é o processo, né, onde existem várias dessas consciências e entidades que estão próximas a nós, que se manifestam e cada uma atua dentro de uma linha de conhecimento. Por isso que temos mentores guardiões, temos mentores de cura, temos mentores que estão para nos ensinar, por conta da faixa de frequência que eles atuam. Então, Patrick, não é hoje os mentores que escolhem a pessoa. A gente pode dizer que existe uma afinidade vibratória e consciencial que aproxima essas conexões com esses mentores. Isso? Também, também. Eh, então, vamos entender o seguinte: você encarna aqui, né, e tem várias encarnações nesse corpos biológicos, e faz um entrelaçamento com a sua ancestralidade, que a constelação estuda muito bem. Então, há muitas entidades que estão ali no astral, umbral médio ou alto astral, e estão também fazendo o seu trabalho. Muitas vezes eles vêm por conta da sua afinidade já ancestral para trabalhar em conjunto ao seu campo. Aí é onde a gente entra nas linhas de conhecimento, espírita, umbanda, etc., aonde eles trabalham em conjunto essas entidades que estão ali a serviço, tanto para elas também se autotrabalharem, quanto também para as pessoas do ambiente que estão gerando o processo de cura, aprendizado ou evolução. Então esse seria uma base, né, fora as outras conexões. E entrando nessa parte da afinidade de frequência, isso é muito interessante, por quê? Porque conforme você começa a abrir a frequência, né, naturalmente nós vamos tendo mudando, né, as conexões que nós temos aqui na vida. Por exemplo, quem começa o caminho espiritual e começa a se aprofundar, logo percebe uma coisa é nítida, as amizades mudam. Você deixa de frequentar certos locais, você deixa de, né, comer certos alimentos, você começa a fazer uma mudança no teu sistema e no teu sistema de vida. Por quê? Porque você está evoluindo, porque você está mudando sua faixa de frequência. Naturalmente, falando da evolução espiritual, isso também acontece. Muitas vezes você estava só trabalhando com mentores terrenos, que são ótimos também. Ou, né, muitas vezes, tinham situações também complexas para lidar no seu campo. E conforme você foi mudando a faixa de frequência, naturalmente vai abrindo esse ólos de mentores, guias e seres que têm um campo luminar ou um gradiente mais conectado com o teu novo arquétipo, ou a tua nova persona, ou a tua caminhada. E aí onde começam a aparecer as estruturas. Então nós temos várias estruturas que a gente chama de sete raios, fraternidade branca, comandos estelares, arcturianos, enfim, é uma multiplicidade, né, de seres e mentores, assim, incrível. Então, tanto pela ressonância do gradiente encarnacional ou estelar que você já tem, quanto também pelo seu novo gradiente, você vai sintonizando com esses mentores e guias que vão estar realizando um trabalho na sua vida. E principalmente, né, como você também atende e realiza os seus trabalhos, você está abrindo o seu campo para cura, para ajudar as outras pessoas, é batata, gente. Vai vir as entidades, as consciências correlatas também ao seu campo para trabalhar em conjunto, tá? Isso é, acontece, então é Isso fantástico. é muito interessante. Falando um pouquinho da minha caminhada, eu fiquei muitos anos em centro espírita e como eu tenho clarividência, eu enxergava sempre, né, seres que me acompanhavam vestido de jaleco, de branco. E a partir do momento que eu comecei a querer buscar por outros conhecimentos, sair da caixinha da religião, eu entrei num centro universalista. E aí quem começou a me acompanhar foi um preto velho, foi um Exu, e eu ficava: "Nossa, mas por que que eu nunca enxerguei esses seres antes e só agora?". E ao mesmo tempo eu entendo que, a partir do momento que eu comecei a estudar, ter conhecimento, me envolver nesse outro tipo de faixa vibracional,
né, abriu, expandiu mais essa visão. Da mesma forma, né, mediante alguns trabalhos que a gente realiza, como tu mesmo citou, nas próprias terapias, dependendo o tipo de terapia aplicada, são seres diferentes que se apresentam, mas pelo menos para mim são sempre os mesmos de acordo com aquela linha. Então isso é muito legal e é muito interessante, porque a gente percebe que realmente, não sei se pode se dizer que é a nossa família, né, astral que está nos dando esse apoio, mas é esse grupo de mentores, de amigos, de orientadores. É, exatamente. Então, são parte de nós, porque se a gente for entrar na nossa consciência de fato, a nível de alma, de eu sou, nós estamos todos fermentados, tendo experiências individuais, mas fazemos uma parte de uma mesma fonte. Então, esses mentores e guias e consciências que estão em outro patamar também fazem parte de nós, como se fôssemos uma família, uma fraternidade, algo assim. E nos ensinando aqui na Terra, né, esse amor, essa coletividade, esse aprendizado. Então, gente, para quem está escutando o podcast e é terapeuta ou, né, faz algum trabalho, algo assim, é um caminho muito bonito, porque você está sempre se autotrabalhando, você está em contato direto com esses mentores, com esses guias, você está, né, desenvolvendo outras capacidades, né? Como a Nicole comentou, poxa, antes eu via, né, os guias porque estava dentro da tua faixa de frequência. E aí tem um relato muito interessante que eu contei até num outro podcast lá com o Cauê, do Instituto, né? Eu falei o seguinte: "Olha, eu atendi uma terapeuta de Floripa à distância, e quando a gente chegou lá com os guias para poder fazer o atendimento de limpeza, né, de uma faixa de frequência um pouco mais densa, questões que tinham que ser limpas ali, a gente visualizou que ao redor dela tinha vários guardiões, como se fossem guardiões de escudo, né, de espada ali ao redor. E ok, deram espaço, a gente fez o trabalho que precisava e se encaminhou. E aí a pergunta que fica, tá, mas, poxa, esses guardiões estão ali, por que que eles não fizeram alguma coisa? E aí é onde até os nossos guardiões, eles também utilizam algum tipo de corpo ou projeção dentro de uma faixa de frequência. Então eles não são oniscientes, onipresentes e acessam tudo em todo lugar a todo tempo, né. Aí é onde o Exu vai ter o seu trabalho respectivo para poder resgatar no umbral, aí é onde o guia, o instrutor vai trabalhar no médio astral para poder ajudar as pessoas que estão meio desorientadas, aí é onde o mentor estelar vai te ajudar a abrir a consciência para outros espectros da sua realidade. Então todos eles vão estar simultaneamente auxiliando, conforme nós abrimos a consciência para isso, né, e vamos saindo daquele padrão anterior, tá? Porque todos têm o seu papel, né? Então isso é fantástico. E Patrick, eu escuto muitas pessoas falarem também, né, se nós estamos sendo amparados, por que que muitas vezes continuam aparecendo na nossa vida desafios, muitas vezes sofrimento? E aí eu te pergunto, né, que é uma dúvida muito comum, até que ponto os mentores podem interferir na nossa vida? É, isso é uma linha bem tênue. Adorei essa pergunta, porque ela é uma pergunta bem tênue, tá? Pra gente poder falar. Então, gente, não tem uma resposta pronta para isso. Porque cada um é um projeto. Cada um vem com mapa astrológico, numerológico, com um projeto específico, né? Enfim, então nós podemos falar de alguns arquétipos, de algumas questões que acontecem. Então, a partir desse projeto na nossa caminhada, os mentores não podem resolver tudo na nossa vida, senão há um processo de codependência. Você está aqui para se tornar o quê? Mestre, consciência, amor. Então, algumas coisas acontecem na jornada ou deixam-se acontecer para a gente poder aprender e evoluir e sair muitas vezes da zona de conforto. Essa é uma situação. Aí tem outra, né? Poxa, Patrick, mas aquela pessoa é tão boa e acaba ficando doente, ou tem vários problemas, etc. Então, gente, cada pessoa é um universo. Poxa, o que que aquela pessoa carrega de ancestralidade? O quanto aquela pessoa, às vezes, boa, acaba se doando demais ou pegando coisa dos outros. Ou, às vezes, ela tá com algumas programações inconscientes de escassez, de dor, de doença, de sofrimento ou genéticas que precisam ser reformuladas. Então, ok, os mentores sempre estão aqui para nos auxiliar, né, com toda certeza, mas tem questões que são nossas.
que aí nós temos que ir atrás, buscar ajuda, se abrir. Então não é uma questão de ser bom ou ruim, né, mas é que cada um tem o seu processo. E aí é onde acontecem, né, essas situações ou desafios nessa caminhada como um todo. Então faz parte do processo. Mesmo às vezes, uma interferência, um ataque espiritual que acontece: "Poxa, mas o meu guardião não me auxiliou". Tá, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Aonde você foi, o que você teve contato, né, o que você estava ingerindo, comendo, né, como é que estava seu humor, seu estado vibratório. Então tudo isso também é nossa responsabilidade. E eles também estão nos ensinando tudo isso, que a gente tem uma responsabilidade física, consciencial, emocional, perante todo o ônus da nossa vida. E sim, é desafiador, mas nós assim conseguimos atingir um grau de liberdade. Por quê? Porque a gente vai entendendo que liberdade também é uma autorresponsabilidade, de você se cuidar, de você se curar, de você trazer essa consciência à tona e sair da ciência para a consciência. Como assim? Vamos dar um exemplo das pessoas muitas vezes que fumam. Poxa, todo mundo sabe, você olha lá na carteira de cigarro, tá lá, né? É cancerígeno, é algo realmente, tem milhares de substâncias ali dentro. Então as pessoas têm ciência que fumar faz mal, mas a partir do momento que a gente adquire consciência, é o momento onde a gente gira a chave. Poxa, esse hábito, esse mecanismo, esse alimento já não faz parte da minha realidade. Nem se me pagar, eu vou fazer. Não é assim? Então, por quê? Porque a gente adquiriu consciência do nosso corpo, da nossa caminhada, né, de todo esse processo. Então sim, gente, os mentores estão aqui para nos auxiliar, mas eles não estão aqui para resolver todos os nossos problemas, porque a gente tem que aprender a caminhar, né, fazer o nosso movimento. E cada caso é um caso. Então, como a gente citou antes, né? Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma situação, né? Tem uma complexidade. Eu gosto sempre de imaginar que a nossa vida é como os anos que a gente passou na escola. Então, os mentores são os professores e cada etapa são as provas que a gente precisa enfrentar. Então, eles estão sempre ali para nos ajudar, mas não para fazer o trabalho por nós, porque senão a gente não iria aprender. E o outro ponto também que eu vejo é que muitas vezes a gente tem que saber pedir, né? Tu só vai ter proteção se todos os dias, quando tu acordar de manhã ou antes de dormir, tu pedir a proteção, porque de novo a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, isso é muito importante, saber pedir orientação. E aí também entra no outro questionamento, Patrick, que eu gostaria de te fazer, que é como identificar os sinais mais comuns de atuação dos nossos mentores no nosso dia a dia? Então, eu comento essa parte de pedir, gente, isso é extremamente importante. Olha só o que a Nicole falou. Ela falou todos os dias. Ela não falou de vez em quando, uma vez por ano, no Natal. Quando a coisa aperta. Exatamente. Então, naturalmente, quando a coisa aperta, aí, cadê meu mentor? Cadê meu centro, né? Espírito, Umbanda, cadê o meu apometra? Enfim. Então, gente, realmente nós estamos de forma constante em contato com os mentores, né? Pedindo auxílio, compreensão, conhecimento, né? Não para eles resolverem a nossa vida, mas realmente pedir, né? Ter esse contato. Isso é fantástico, tá? Isso é fundamental. Então, os sinais, gente, eles acontecem o tempo todo. 24 horas por dia. Patrick, mas eu não tô vendo nada, não tô acessando nada, não tô escutando nada, não tô sabendo nada. Gente, não é só no campo visual, auditivo, sonoro, etc. Os sinais vêm, de repente aparece um podcast como esse, que cai no seu colo. De repente tem aquele seu amigo que te manda um livro. De repente aparece uma oportunidade. De repente aparece algo ali no Instagram. De repente alguém te convida para fazer aquele curso. Entendem? Então, os mentores, eles vão se comunicar com você o tempo todo e te passar esses sinais para sua jornada, falando de coisas físicas, práticas, né? E claro, conforme você vai maturando a sua consciência, abrindo, expandindo, então eles vão tendo uma atuação mais direta
que pode ser através dos seus sonhos, projeções, que pode ser através do campo visual, da clarividência, que pode ser através da intuição, da autocura, ou mesmo de momentos de meditação e expansão, né? Seja visuais, seja auditivos, ou da tua própria sensação. Poxa, estou sentindo um cheiro, a presença, né, do meu caboclo, estou sentindo a presença da minha Maria Padilha, estou sentindo a presença, né, do meu arquituriano, por exemplo, fenino, enfim. Então, você tem esses campos, né, de percepção, de mediúnicos ou intuitivos também. E aí é onde eles também vão gerar um processo de aprendizado, de consciência, de abertura de caminhos, de conexão, para que você possa sim estar evoluindo constantemente. Então, isso vai depender de quem? De nós. É do quanto nós nos abrimos para esse processo, para fazer essas conexões e gerar esses links. Mas esses sim, gente, eles atuam o tempo todo e, claro, tem um limiar, né? Que eu não sei se você já perguntou ou não, mas tem esse limiar. Poxa, até que ponto, né, eles podem atuar ou não, né, nesse processo. Então, aí é onde entra essa questão do livre-arbítrio. Até que ponto nós temos livre-arbítrio ou não? Aqui na Terra, nós temos uma porcentagem em torno de 5 a 10%, e que nós, conforme nós estudamos e buscamos, nós começamos a expandir mais esse livre-arbítrio. Então, é muito complexo falar até que ponto ou não pode, se ou não pode atuar, intervir, né, como e de que forma, porque, novamente, cada um é um projeto, cada um tem o seu processo, tem a sua caminhada, né? Então, quem vai saber isso é o pessoal lá do outro lado, né, quem define essas diretrizes, quem define o seu projeto, esse processo, não somos nós aqui, né, nós estamos aqui aprendendo, desenvolvendo, abrindo esses caminhos de consciência. Mas é um universo fantástico, gente, tem muita coisa, assim, pra gente aprender, para desenvolver e para se conectar. Com certeza. Mas assim, Patrick, para quem está ouvindo e nunca teve uma experiência consciente com seus mentores, com seus guias, e gostaria de começar a ter essa conexão, sentir, você teria alguma dica para passar? Qual seria o primeiro passo? Então, o primeiro passo, converse com o seu mentor. Tá, padrinho, mas eu não vejo meu mentor, não sei quem é, etcétera. Vamos lá, então vamos voltar aqui para dentro. Para vocês que estão aqui nos ouvindo. Tá, o que conecta você? O que aquece o seu coração? Nossa, Patrick, quando eu vejo imagens, coisas da linha do Oriente, Buda, taoísmo, nossa, aquilo me expande. Ou de repente, quando eu vejo uma imagem dos guardiões, ou de Jesus, Sananda, ou dos sete raios, aquela frequência, sabe, me conecta. Ou entrando um pouquinho mais nesse refino, né? Arcanjo Miguel, Mestra Rovena, Mestra Nada, Elmora, enfim. Então a gente tem esses arquétipos. Começa por aí. Mesmo que você não saiba o nome, não sabe que dimensão, onde ele está, gente, vamos pensar o seguinte em relação aos pais, né. Por mais que a criança, né, ela venha ao mundo, a partir do momento que o bebê começa a chorar, os pais, bum, estão lá presentes, vocês entendem? Então, porque eles são os tutores, eles estão ali cuidando, eles estão presentes na nossa vida. Então, trazendo para os mentores a mesma coisa, a gente começa tentando se comunicar. Então: "Ó, Arcanjo Miguel, ó, Mestra Ruvena, me dê uma luz aqui, ou o que que eu posso aprender aqui hoje, né, eu vou fazer uma meditação para mim poder fazer uma conexão, ou começa a falar sobre teu dia ou alguma coisa que você está tentando desenvolver, mas tenta se comunicar, seja verbalmente, mentalmente ou pelo seu coração, no momento que você está meditando, está em contato com a natureza. E aí é um ponto muito importante, gente. Tenha um contato com a natureza. Quando a gente está em contato com a natureza, facilita essa interconexão também com nossos mentores, com nossos guias, fazer o aterramento, pisar na terra, olhar para o céu, né, para o sol, para a vida. Então, tentem inicialmente fazer esse contato bem simples, sem muita regra, né, sem muito rodeio, e aí com o tempo você começa a refinar. Poxa, deixa eu pegar uma prática aqui, né, de decreto. Legal. O meu mentor, vou dar um exemplo, um decreto aqui, né? O meu mentor se manifesta em minha vida todos os dias e eu abro meu coração para receber o meu guia. Então, novamente, o meu mentor se manifesta em minha vida todos os dias e eu abro meu coração para receber o meu guia. Gente, você fez um baita decreto, então você já está manifestando isso. E aí, com o tempo, você vai avançando
essas técnicas, comunicações que a gente vai aprender aonde? Ah, com a Nicole, com o meu trabalho, com o centro que você participa, com um livro e outras ferramentas que vão te dar suporte para poder fazer essas conexões. Perfeito, Patrick. A gente sabe que tudo isso que tu traz facilita muito, né? A conexão com a natureza, a meditação, os momentos de silêncio, as orações. Mas eu acho também importante a gente falar o que bloqueia esse contato com os nossos mentores. Porque, para mim, uma determinada fase da minha vida que eu gostava de sair bastante, eu fui puxada a orelha. Então, assim, a tua visão também, né, podendo contribuir, o que que bloqueia esse contato, que não deixa essa fluidez de conexão? Legal, faz parte, gente. Então, às vezes o nosso humor muda, ou a gente tá bravo, ou tá triste, ou acontece adversidades na nossa vida, nós, né, modulamos a nossa frequência. Não quer dizer que a gente sempre vai estar naquele estado, né, de luz, de amor, de ternura o tempo todo. Faz parte, a gente tá no mundo, a Nicole, eu, vocês aqui. Então, gente, a primeira coisa é aceitar que nós vamos ter esses picos, né? Isso faz parte. Mas nós temos que ter a consciência de retornar para a academia. Peraí, como assim? Você tá falando de academia agora? Vamos fazer um paralelo. Então, olha só, gente. Não acontece aquela questão, nossa, esse ano de 2026, ano de 2027, eu vou começar academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso e aquilo. Aí começa a fazer, essa semana não deu certo. Aí desiste no meio do caminho. Aí depois recomeça e fica aquela bagunça. Então, gente, não tem problema se de repente você teve uma semana que você não conseguiu ir para academia ou fazer a dieta corretamente, desde que a gente tenha essa consciência e aí, né, como a Nicole comentou, vem o puxão de orelha, vem algum sinal, opa, vamos voltar aqui, vamos voltar pro caminho, e aí é isso, a gente volta para esse caminho e continua caminhando, manifestando, né, fazendo essas conexões, todo esse processo. Então, o que acaba geralmente bloqueando? Então vamos lá, vamos por etapas. Temos a parte de ondas eletromagnéticas, para vocês terem uma ideia. 2011, a própria OMS, tá? Não sou nem que estou falando, a OMS citou que as ondas eletromagnéticas, que são 5G, radiações Wi-Fi, rádio, etc., elas são nocivas para o nosso corpo e potencializam casos, né, de interferência solar que comumente nós chamamos de metástase ou câncer. Então eu tenho contato também com vários médicos, agentes de saúde, o doutor André da biodontologia, o doutor Pablo da medicina integrativa e outras redes também, e nós, né, compreendemos o efeito dos metais pesados, de todo esse processo no nosso corpo. Então por isso que o médium lá de trás, dos anos 60, era muito mais fácil dele fazer as conexões. Por quê? Porque a alimentação e a radiação que ele recebia na época era muito menor do que hoje em dia. Então, hoje em dia, eu também brinco com os alunos, eu falo: "Olha, gente, há 15, 20 anos atrás, a gente acendia aquele incenso do 1,99 e já limpava o nosso campo". Não é assim? E a gente já estava zen, estava bem. Hoje em dia mudou um pouquinho, a gente precisa ter um incenso, ter o spray, ter um orgonite, ter uma pedra, um cristal, um ponto de força, uma planta, e aí vai, né, ampliando o processo. Então, nós temos esses fatores limitadores, e aí nós precisamos usar os agentes que nós sabemos para poder bloquear essas radiações, que é um dos pontos, que acaba também nos incomodando. Claro, né, a questão da nossa rotina, alimentação, se a gente está muito desfocado, muito preocupado, o nosso emocional está muito flutuante, então também são questões que acabam nos tirando um pouco esse acesso, nos bloqueando. E a questão, novamente disso, não é que você não possa sentir nada, ou ficar triste, ou bravo, etc. Não é isso. Mas quando nós estamos por um período muito longo, carregando aquela dor, carregando aquela mágoa, carregando aquela raiva, então, gente, nós precisamos libertar aquilo. Porque senão, novamente, a gente fica preso cognitivamente no passado, carregando aquele processo, e a gente acaba se desassociando dos nossos mentores e guias. Então são questões internas que também acontecem. E aí, claro, os ambientes que nós frequentamos, as pessoas, os locais. Então, não tem problema. Você vai participar o Natal com a família, você vai fazer as suas atividades, desde que não excessivamente
a gente apenas se dedique pro externo, né, para as nossas atividades externas, sem fazer o nosso caminho de volta. Então, precisamos ter constantemente na nossa rotina meditação, pontos de força, um banho de ervas, limpezas, ajustes, que vão nos trazendo sempre e nos relembrando, né, desse centro de consciência. Então, são alguns pontos, né, que eu acho que são interessantes da gente comentar aqui hoje. É extremamente importante tu trazer esses pontos, Patrick, porque a espiritualidade, ela não é somente estudar o universo, os seres, os mentores. Eu falo que a base de tudo é o autoconhecimento. Quando eu entendo quem eu sou, por que eu sinto o que eu sinto, como lidar com as minhas emoções, o meu lado luz, mas o meu lado sombra, isso é espiritualidade. Só assim eu vou conseguir dominar todas essas minhas questões internas e conseguir ter uma vida mais feliz, aumentando a minha vibração, sabendo por que que eu repito certos padrões, fazendo esses pontos de conexão com os meus mentores para receber a orientação. Então, gente, autoconhecimento é a base de tudo. Não adianta, a gente tem que trabalhar, tem que estudar e tem que ajudar. Isso é 100% espiritualidade. Exatamente. E Patrick, contando um pouquinho também da tua história, teve alguma situação da tua vida que tu percebeu claramente a atuação dos teus mentores espirituais e só conseguiu ver isso passando por aquela situação? Sim, eu me recordo que eu estava dirigindo numa área na cidade de Indaial, na época eu morava lá, e eu passava muitas vezes naquele local. E exatamente naquele dia, quando eu fui sair com o carro numa travessia, o cinto ele travou e me puxou para trás, tanto que eu freiei o carro e parei. Quando eu fui olhar para o lado, vum, passou uma moto extremamente rápida, não sei se era um motoboy, o que que era, e se eu tivesse ido, né, atravessado ali, por mais que eu estava observando, com certeza teria acontecido um acidente. Então, gente, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente começa a verificar depois, os mentores agem também de forma direta, muitas vezes nos antevendo de alguma situação, porque é muita coisa, né? Às vezes a gente está distraído, né? Faz parte da nossa vida. Então, nessa questão também. Tem um outro caso, que é um caso de saúde também, que eu acho que é interessante até compartilhar ah, com os nossos colegas aqui que vão estar escutando o podcast. Então, foi em 2023 ou 24, eu estava andando de bicicleta, né? Eu tenho minha bike, assim, mas devagar, estava com algumas caixas, e de repente eu acabei tendo uma queda, e nessa queda eu fiz um corte aqui, né, nessa região da cabeça, e machuquei o húmero aqui do meu ombro. Então, foi até, teve até uma parte engraçada, eu caí no chão, né, pedi ajuda, e veio 2 enfermeiras. Uma foi aluna minha. Eu falei: "Não é possível", tinha 2 enfermeiras lá, uma que eu não conhecia, e a outra que estava num local, na rua, que não era movimentada, né, aqui da cidade. E ela veio, as 2 vieram me socorrer, e uma ficou perguntando 1000 coisas. Aí eu falei pra ela bem assim: "Calma, calma, tá tudo bem, eu tô aqui meditando, deixa eu respirar, e aí depois eu respondo as coisas, eu tô consciente". Então, gente, nesses momentos a gente começa a usar as técnicas que a gente tem. Então na hora, pra mim, veio assim: "Bom, eu tô perdendo sangue, eu vou meditar, vou relaxar, para o meu corpo não ficar bombeando muito sangue". Então, eu fiz essa prática ali. Ok, chegou a ambulância, tal, fui para o hospital, tudo. Eh, fiz o tratamento, e lá eles queriam colocar um metal pesado, né, um titânio, no meu ombro. "Não, porque teu braço não vai voltar, porque isso, porque aquilo", enfim, todo aquele processo. Aí eu falei: "Ah, tá bom então". Então eu conversei com o meu advogado, que ele é da parte do direito sistêmico, conversei com o médico integrativo e falei: "Olha, vou sair do hospital e vou para casa me tratar". Então, eu me tratei como? Com homeopatia, que o meu amigo Dr. Pablo indicou, me tratei com Reiki, Curatrix e com os nossos queridos arcturianos. Então, eu fiz uma semana inteira de autoaplicação, de cura, de atuação dos mentores e guias
no meu ombro, né, nessa região toda aqui, e fui aplicando ferramenta, tal, todo o processo, seguindo a orientação prática, né. E hoje o meu braço, né, esquerdo, né, que eu tive o processo, ele voltou 95%. E assim, não estou recomendando isso para vocês, tá, gente, mas eu não fiz fisioterapia, não fiz cirurgia, nada disso. Então eu fiz um autotratamento com as ferramentas que eu tinha. E logo a cura se manifestou. E, obviamente, dei os nutrientes correto, com suplementação, com homeopatia, com todo esse processo. Então ali eu vi a força que os nossos mentores têm para nos auxiliar em qualquer processo de cura, no meu corpo. Então, porque isso é muito importante, às vezes a gente passar por situações anômalas e se autotrabalhar, porque a nossa mente ela, poxa, ok, estou fazendo os trabalhos, as curas, sei que acontece, mas quando a gente está só manifestando para o outro, o nosso próprio cérebro, ele fica, poxa, mas será que é isso mesmo, né? É normal a programação do nosso cérebro, mas quando acontece conosco, nós nos auto-aplicamos, nós nos autocuramos, gente, é surreal, não tem como você duvidar mais, sabe. Você vê que a espiritualidade está ali, que você tem o seu poder de autocura, que você tem a sua força interna, que você pode se autocurar e que tem as ferramentas corretas para isso. Então, novamente, sempre faça exames, faça consulta, busque uma medicina integrativa, faça tudo que tem que fazer na parte clínica, né. Mas, eu estou contando a minha história, né, exatamente por conta para poder instigar vocês nesse processo. Então foi um período que depois, né, eu trouxe cursos de cura, fui manifestando, eu já realizava cursos de reiki, e fui ajudando as pessoas ainda mais a se autocurar. Então a gente tem relatos, assim, fantásticos, né, de melhora de animais, de pessoas, de gato, de cachorro, em todo esse processo que a gente vem trabalhando. Então, é muito interessante. Então, esses são alguns pontos, né, tem outros, claro, que os mentores atuaram diretamente também na minha vida. Que legal, Patrick. Eu gosto também de compartilhar algumas dicas que funcionam comigo, que é quando eu quero muito uma orientação, antes de dormir, eu faço uma prece pedindo para os meus guias, para os meus mentores, que me mostrem o caminho, o sinal, me orientem dentro daquilo que eles podem nos avisar. E eu gosto de deixar um bloquinho de anotações do lado da cabeceira da cama. Então, geralmente, eu acordo de manhã e sempre sonho com algo relativo àquilo que eu fui dormir pedindo para eles me mostrarem. Só que às vezes a gente acorda, por exemplo, às 5 da manhã, então tem que ter o bloquinho ali para anotar, porque se tu dormir de novo, tu esquece. Mas é Esquece. essas pequenas práticas, assim, que muitas vezes na primeira às vezes a gente não vai conseguir captar a mensagem, mas na segunda vem um sonho interpretativo, ou nesses momentos de meditação, porque eu vejo muito que as pessoas buscam as respostas fora, mas está sempre dentro. Então, quando a gente para meditar, pedir aquela resposta que a gente quer da mesma forma, daqui a pouco com um bloquinho ali, ou se imaginar, né, seguindo os caminhos diferentes que você tem dentro dessa decisão, aquilo que te trazer paz, aquilo que te trazer alegria, conforto, é a resposta. Então são práticas que não adianta, no nosso dia a dia a gente tem que incorporar. E Patrick, quanto conhecimento, a nossa conversa, assim, foi incrível, tem assunto para fazer muitos outros episódios. Eu achei pouco tempo. Pois é, mas assim, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está nos ouvindo e deseja desenvolver uma relação mais consciente com a sua espiritualidade, qual seria a sua mensagem? Gente, primeira coisa, nós precisamos abrir um pouco mais nosso coração. Às vezes a gente é um pouquinho teimoso com as coisas, com a vida, né, com esse processo, e quando nós começamos a abrir um pouco mais nosso coração, ser mais flexível, eh, mesmo que aquela orientação que vem, aquela intuição que o mentor trouxe, não está ainda tão de acordo com o que você está vendo ou seguindo, gente, confia e faz. Porque as respostas nunca são aquilo que está à nossa frente. Algo se revela depois.
tá? Então isso é fantástico. Então abrem o coração de vocês, confiem, sigam o caminho que com certeza as respostas, o caminho de prosperidade, de conexão, ele vai estar sendo aberto. Então isso é algo essencial. E também, trabalhem muito a consciência. E quando eu falo consciência, não é só entender os mistérios da nossa mente, mas é os momentos de paz e silêncio. Hoje nós estamos com um mundo tão, né, barulhento, tão fervoroso, com tanta informação, que só de você ficar 5, 10, 15 minutinhos assim com você, em silêncio, você também está abrindo espaço para os seus monitores se conectar com você. Então acho que são práticas assim essenciais e que fazem toda a diferença também na minha caminhada. Perfeito, Patrick, linda mensagem. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, onde te encontra? Então, tem as minhas redes sociais, é só vocês escreverem lá no Instagram, Patrick Narlock, vocês vão ver minha página, né, eu tenho lives, tem várias informações, tem meu link com os trabalhos também. Então, ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, que eu também, eu faço essa troca, né, muito humanitária, então vocês conversam diretamente comigo, tá? Eu explico, eu passo as informações. Hoje, o meu cargo-chefe de trabalho é o atendimento e os meus grupos de estudos, aulas e eventos. Então, tanto onlines, quanto também presenciais que nós estamos realizando lá no Instituto de Curitiba. E claro, há outros trabalhos que nós também desenvolvemos, mas essa seria a parte principal. Então, pessoal, quem quiser, manda uma mensagem para mim, manda um WhatsApp, um Telegram, eu fico à disposição também para orientar vocês. Muito bem, Patrick, muito obrigado. Em nome da Thaís, queremos agradecer aí por ter participado no nosso podcast. O Patrick vai estar marcado nas nossas redes sociais também. E aproveito para falar que esse episódio, além do Spotify, vai estar no nosso canal do YouTube, Espiritualidade Consciente Podcast. O nome do que vocês colocaram na parte, né, fantástico, tá? Espiritualidade consciente. Exatamente, é para a gente ter mais consciência numa espiritualidade livre. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.